Chefe encontra a funcionária desmaiada e a revelação que mudará suas vidas para sempre. Era uma manhã fria e silenciosa em São Paulo, e o luxo do escritório de Renato reluzia sob a luz fraca do sol que teimava em entrar pelas janelas. O som do tic-tac do relógio era a única coisa que quebrava a monotonia. Porém, ao abrir a porta e entrar na sala, Renato logo parou em seco. O coração disparou quando ele viu Ana, sua funcionária, desmaiada no chão, sem vida aparente. A gravata apertava seu pescoço, enquanto ele sentia um nó se formar na garganta. Ele, o implacável empresário conhecido por sua frieza nos negócios, se via tomado por uma onda de ansiedade. O ar era pesado e frio, contrastando com o calor da preocupação que se alastrava em seu peito. Ele se aproximou com cautela, o eco de seus passos se misturando com a batida frenética de seu coração. Ana, por favor, acorde! Sua voz era um sussurro angustiado, quase implorando por vida. A luz do dia iluminava seus traços, revelando a fragilidade de alguém que sempre foi forte, mas que agora parecia tão vulnerável. Num momento de hesitação, Renato se questionou sobre sua vida organizada e seus segredos familiares. O que havia feito para chegar até ali? O que todo aquele poder realmente significava se uma vida estava em jogo? Ele hesitava em chamar por ajuda. Os ecos de uma imagem pública perfeita gritando em seu ouvido. No entanto, a verdadeira urgência era de Ana. Foi então que, como milagre, ela abriu os olhos. Renato! Sua voz estava fraca, mas havia um brilho de reconhecimento. Aquela cena tão íntima trouxe à tona memórias de um lar abusivo, que Ana disfarçava com um sorriso. A conexão entre eles, frágil e intensa, foi instantânea. A revelação de que Ana era filha de um ex-sócio de Renato e que a falência da empresa do pai dela havia sido fruto das ações dele pairava no ar como uma nuvem escura. A tensão aumentava a cada instante e um rival que sempre foi amigo, mas que agora atuava como o maior inimigo, manipulava a situação por trás das cortinas. Ele estava prestes a expor os segredos, pronto para jogar tudo a perder. As luzes da sala pareciam ofuscar a verdade. Quando Ana soube da herança, uma fortuna que surgia como a única saída, as coisas se tornaram ainda mais complicadas. Renato, tudo isso, ela começou, a voz embargada sob o peso da revelação. Ele a olhou com uma intensidade que poderia queimar. O que era mais importante? A proteção dela ou sua própria carreira? Os sentimentos começaram a emergir. Eles se viam refletidos um no outro, questionando o impacto de suas histórias tão diferentes. O que realmente importava? E nesse clima tenso, um som interrompeu suas reflexões. Uma notificação do celular de Renato. Olhando para a tela, o coração disparou. Uma mensagem anônima, com um aviso: não deixe que a verdade venha à tona. E assim, a pergunta pairava no ar. Até onde Renato estava disposto a ir para proteger Ana? E como seria o custo dessa proteção? O capítulo fechou com esse mistério, deixando a dúvida nos corações de ambos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A notificação ainda piscava na tela do celular de Renato. O rosto dele se contorceu em confusão e a sensação de frio na barriga se intensificou. Ele olhou para Ana, que ainda desencorajada tentava se levantar. O que aquele aviso significava? Não deixe que a verdade venha à tona. A urgência da mensagem ecoava histericamente em sua cabeça. Renato? Os olhos de Ana estavam cheios de incerteza. Ele sabia que precisava agir rápido, mas o que mais poderia fazer? O ambiente estava carregado, quase como se o ar tivesse se tornado denso. De repente, um barulho inesperado quebrou o silêncio. A porta se abriu abruptamente e um homem entrou. Bruno, o ex-sócio que sempre foi um amigo, mas que agora tinha uma expressão ameaçadora no rosto. O que está acontecendo aqui? Ele lançou um olhar frio para Renato e depois para Ana. O coração de Renato disparou. O que Bruno estava fazendo ali? Ele sabia que aquele momento estava carregado de segredos muito mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. Renato gaguejou, tentando encontrar as palavras. Ana, ainda no chão, olhava para Bruno com uma expressão de medo. Ela desmaiou. Precisamos de um médico. Bruno riu, um riso que ecoou amargamente na sala. Não, Renato. O que precisamos é encarar a verdade. A verdade que você tem escondido. As palavras de Bruno pairaram no ar pesado como um veneno. A expressão de Renato se transformou em entendimento e pânico. Ele não fazia ideia do quanto Bruno sabia. O imbróglio era muito mais profundo do que apenas rivalidade de negócios. Ana observava os dois. A palidez no seu rosto quase tornava-se tangível. E então veio a bomba. Eu sou seu irmão, Ana. Bruno lançou a revelação como uma bomba. O chão pareceu desmoronar sob os pés dela. Renato a olhou de volta. O rosto dele estava em choque. Como isso era possível? A revelação era devastadora. Você está mentindo! Ana gritou, a incredulidade escorrendo de suas palavras. Mas cada respiração dela era um reflexo da dor que surgiu ali mesmo, naquele momento. Renato olhou para Bruno, tentando processar a verdade que estava diante deles. Uma nuvem negra de traição pairava sobre a sala, e o vínculo que havia entre os dois começava a desmoronar. Isso não pode ser verdade! Ele exclamou. Bruno deu um passo à frente, a confiança ressoando em sua voz. Você não sabia! Seu pai e meu pai estavam em um acordo. Eles esconderam a verdade de todos nós. Você sempre teve a escolha de ser o herdeiro desta empresa. E Ana, ela sempre foi a filha do homem que você destruiu. A revelação caiu como uma bomba e uma onda de choque atravessou o coração de Renato. A conexão entre eles, que sempre foi tão distante, de repente se tornava algo visceral e ameaçador. Ele se sentiu como um homem aniquilado. A balança do poder que sempre teve estava quebrada. A sala ficou em silêncio, com o impacto das palavras reverberando ao redor. Ana estava paralisada, os olhos brilhando com lágrimas, a realidade esmagando seu mundo.
enquanto Renato sentia o chão se desfazer sob seus pés. O que ele iria fazer agora? O que tudo isso significava para eles? E em meio ao clima tenso e carregado, outra notificação apareceu no celular de Renato. Ele olhou rapidamente e seu rosto palideceu ainda mais. Não, o tempo parecia parado. A pergunta ecoava em suas mentes, até onde a verdade poderia levar cada um deles, e o que mais estava por vir. A notificação ainda piscava na tela do celular de Renato. O rosto dele se contorceu em confusão e a sensação de frio na barriga se intensificou. Ele olhou rapidamente para Ana, que ainda desencorajada tentava se levantar. O que aquele aviso significava? Não deixe que a verdade venha à tona. Com a voz trêmula, Renato murmurou: Ana, precisamos conversar sobre isso. Mas antes que pudesse completar a frase, um barulho ressoou. A porta se abriu abruptamente. Bruno entrou com um olhar ameaçador. O que está acontecendo aqui? A tensão no ar era palpável. Ana, ainda no chão, olhava para Bruno com medo, enquanto Renato tentava manter a calma. Ela desmaiou. Precisamos de um médico. Renato forçou as palavras, sua voz soando mais alta que a verdade que pairava entre eles. Bruno riu um riso frio e amargo. O que precisamos, Renato, é encarar a verdade. E então Bruno soltou a bomba que poderia destruir tudo. Eu sou seu irmão, Ana. As palavras de Bruno sacudiram o espaço, deixando um rastro de incredulidade e choque. Ana parecia paralisada. A única coisa que ela conseguiu fazer foi abrir a boca em um grito silencioso. O coração de Renato disparou. Como isso era possível? Você está mentindo! Ana exclamou, a dor transparecendo em sua voz. Mas a certeza nos olhos de Bruno era inquestionável. Seu pai e meu pai sempre esconderam isso. Você é uma herdeira e a verdade pode destruir sua vida. Renato sentia cada palavra de Bruno como um golpe. Isso não pode ser verdade, ele gritou, tentando quebrar a realidade que se desdobrava diante deles. Mas Bruno continuou. Ana, você não sabia? Meu pai e seu pai estavam envolvidos em negócios escusos e eu sou aqui para garantir que a verdade nunca venha à tona. Enquanto a tensão aumentava, Renato olhou para o celular novamente. O novo vídeo piscava na tela, uma sombra de descoberta e revelação. Ele hesitou, mas a urgência da situação não lhe deixava muitas opções. Deixe-me ver isso, ele murmurou, quase para si. Assim que clicou para abrir, o vídeo começou a rodar. E imagens rapidamente ganharam vida. O cenário mudava, revelando conversas entre os pais de Renato e Bruno. Ali no fundo, a verdade escandalosa se desenrolava. Um pacto obscuro. O que estava exposto era mais do que ele poderia imaginar. Uma ligação secreta entre as famílias. Como se isso não bastasse, no centro do vídeo, uma mulher. Uma figura que Renato reconheceu instantaneamente. Era a mãe de Ana, a mulher que sempre havia sido uma figura admirada e respeitada. Mas agora aparecia como parte das tramas sombrias que os uniam. Não! Isso não pode estar acontecendo! A dor e a raiva transbordaram em Renato. O choque era de partir o coração. Os segredos que haviam moldado suas vidas não eram apenas sobre negócios, mas sobre uma teia deprimentemente entrelaçada de amor e traição. Ana olhou para Bruno e depois para Renato, o rosto pálido, a respiração curta.
O que isso significa para mim? Eu sou filha de uma mentirosa. O desespero em sua voz tocou algo em Renato. Ela não merecia isso. Bruno, no entanto, não parecia nem um pouco abalado. Ela sempre foi parte do plano, Ana. Você só não viu. E agora, se não fazermos algo, a verdade vai nos destruir. A sala estava em um silêncio ensurdecedor, cada um processando o que acabou de descobrir. Mas um aviso ressoou no celular de Renato. Ele olhou novamente e seu coração disparou. Não era apenas um vídeo. Era uma ameaça clara. Se você não silenciar Ana e Bruno, todas as verdades virão à tona. Nesse momento, o piso sob seus pés parecia desmoronar. O que estavam prestes a perder? E por quanto tempo poderiam manter os segredos enterrados? A sala ficou envolta em uma escuridão opressiva, e a palavra verdade pairava no ar, ecoando com força tenebrosa, até onde todos pisaram a ir para proteger aquilo que mais valorizavam. O tempo ficou parado. As perguntas fervilhavam nas mentes de cada um. O que mais estava escondido? A linha entre aliado e inimigo nunca pareceu tão tênue. E o que aconteceria se a verdade realmente viesse à tona? Enquanto a sala permanecia envolta em um silêncio opressivo, a tensão entre os três parecia palpável. Renato, com o coração acelerado, olhava para o celular na expectativa de que a próxima notificação trouxesse alguma solução. Ana, ainda paralisada pela revelação bombástica de Bruno, lutava contra a maré de emoções que a afligiam. E Bruno, com um sorriso frio, parecia desfrutar da desordem que havia criado. De repente, o celular de Renato começou a vibrar intensamente em sua mão. Ele hesitou. Mas o que podia fazer? A imagem piscando na tela parecia uma armadilha. Então, com um fôlego profundo e um nó na garganta, decidiu clicar. O vídeo começou a rodar e as cenas iniciais eram nebulosas, mas logo se tornaram claras. Renato reconhecia um escritório e em seguida a face do empresário mais influente do setor. Um homem que supostamente estava fora da sua vida. Seu próprio pai. O ambiente ao redor começou a girar. O vídeo mostrava uma conversa aparentemente tranquila entre os dois homens. Mas o que era discutido eram planos para derrubar Bruno e seu pai. Nós não podemos deixar que eles descubram a verdade sobre o segredo da herança. E se Ana descobrir, ela pode ser a chave para derrubar tudo isso, dizia o pai de Renato, a voz dele ecoando com frieza. Ana ouviu aquilo e começou a tremer. O que é isso? Você estava por trás da falência do meu pai? Como você pôde? Sua voz soou rasgada. As palavras eram facas em seu coração. Renato olhou para ela e a dor em seus olhos o atingiu como um soco no estômago. Ana, eu não sabia. Eu não sabia de nada. Ele implorou, mas a culpa o transbordava. Bruno apenas observava, sua expressão sombria e satisfeita. Mais do que isso, Renato, seu pai nunca foi apenas um empresário frio. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa, inclusive destruir vidas. E agora ele está prestes a te sufocar novamente. Foi quando uma nova notificação ressoou no celular de Renato, mais insistente dessa vez. Ele olhou e seus olhos se alargaram. Era uma chamada em vídeo da mulher que estava no vídeo anterior, a mãe de Ana. Aquele era o ponto de não retorno. Ele hesitou,
mas a pressão de Bruno o obrigou a atender. Assim que a tela se iluminou, a mãe de Ana apareceu, os olhos cheios de lágrimas e um ar de desespero. Renato, você precisa ouvir isso. Não saber é a verdadeira condenação. Você está prestes a perder tudo. As palavras dela eram como veneno. Do que você está falando? Renato perguntou, a confusão dominando sua mente. O que está acontecendo entre nossas famílias? Quem somos nós realmente? Você precisa saber que tudo o que você acredita ser verdade pode não ser o que seu pai fez. Ela parou, o olhar dela desviando como se quisesse salvar alguém. Ele tentou proteger você de uma verdade que é maior e mais cruel do que você imagina. Ana, ouvindo tudo, sentiu um frio na espinha. Mãe, o que está acontecendo? Por que você está nos ameaçando? Não se trata de ameaças. Trata-se da sobrevivência, disse a mulher com a voz trêmula. E então ela fez um gesto súbito. E em um momento de desespero, a imagem na tela começou a tremer. A conexão caiu e tudo se tornou um borrão de pixels. Enquanto a sala ficou envolta em um silêncio profundo, o coração de Renato sussurrou uma verdade que ele nunca quis acreditar. Ele olhou para Ana. Nós precisamos ir atrás disso, disse ele, um lampejo de determinação cruzando seu rosto. A verdade precisa vir à tona. Porém, antes que pudessem discutir mais a fundo, um estrondo veio de fora. As luzes do prédio começaram a piscar, e Renato ouviu gritos e tumultos se aproximando. O que está acontecendo? Ele murmurou, começando a dar passos em direção à porta, o coração disparado. Bruno, agora, com uma expressão preocupada, olhou para eles. Não podemos ficar aqui! Temos que sair agora! As palavras dele estavam carregadas de urgência. O que estava prestes a acontecer? A verdade que todos temiam poderia finalmente sair da escuridão? E quem mais estava escondido neste jogo mortal? O que mais poderia se revelar na tempestade que se avizinhava? Renato ainda estava se recuperando do choque, quando o estrondo à sua porta fez o coração disparar. Ele girou a cabeça. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. A tensão no ambiente era quase palpável. Um nó na garganta que parecia apertar cada vez mais. Vamos! Bruno gritou, puxando Renato para fora da sala. Ana estava ainda mais pálida, as lágrimas nos olhos. O que está acontecendo? Ela questionou, a voz baixa e trêmula. A preocupação a tornava quase frágil. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma série de gritos e passos apressados ecoaram do corredor. As luzes aumentaram de intensidade. E então, tudo escureceu. O local parecia um labirinto de sombras e sussurros, com a adrenalina correndo nas veias de Renato. Precisamos sair, agora! Bruno insistiu, levando ambos para a saída de emergência. Mas então, no momento em que estavam prestes a cruzar a porta, um som estrondoso cortou o ar, seguido de um grito agudo, como se algo ou alguém estivesse caindo do céu. Renato virou-se e, à luz fraca, viu a porta da sala de reuniões ser arrombada com violência. Um grupo de homens, todos vestidos de preto, irrompeu na sala. As expressões deles eram de determinação e urgência. Ninguém sai, gritou um deles, apontando uma arma para onde eles estavam. O pânico tomou conta. Renato sentiu o frio na espinha enquanto a realidade se tornava cada vez mais perigosa. O que eles querem? Ana murmurou,
a mão apertando o braço de Renato. A conexão entre eles se intensificou. Eles estavam juntos nisso, por mais aterrorizante que fosse. Não sei, mas temos que nos esconder, ele respondeu com a mente acelerando. Mas antes que pudesse se mover, um dos homens olhou diretamente para eles e sorriu de uma maneira que congelou seu sangue. Encontramos vocês, disse o homem com um acento que Renato não conseguia identificar. O passado nunca permanece enterrado por muito tempo. Uma onda de desespero recaiu sobre Renato. Ele não sabia se deveriam correr, lutar ou se entregar. O que você quer? Ele perguntou, tentando manter a voz firme, mas sentindo-se um palhaço. Você sabe muito bem o que está em jogo. Renato, não tente nos enganar, disse o homem, seu olhar fixo em Ana. A jovem pode ter muito a ver com isso. E vamos recuperar o que é nosso, custe o que custar. De repente, Renato se lembrou do que viu no vídeo. Os planos murmurados entre os pais. Segredos, traições, ele pensou. A visão de sua história entrelaçada à daquela mulher diante dele. Começava a fazer sentido, mas de um jeito que ninguém poderia imaginar. A situação polarizou a sala. Ana, que parecia mais forte por dentro do que a fragilidade de sua fisionomia, ergueu a cabeça e desafiou o homem. Eu não sou nada seu. Você não pode me ameaçar. Um silêncio reverberou após suas palavras, mas logo o homem que a encarava começou a rir, como se aquela reação tivesse sido exatamente o que ele desejava. Você é mais do que imagina, Ana. Aceite isso. Nunca escapará do que é. Renato a olhou e um novo medo percorreu. O que ele não sabia? O que mais estava envolvido na teia de mentiras? E, acima de tudo, o que significava essa revelação para eles? Ele se deu conta de que havia apenas uma opção. Lutar era a única. Escolha! Mas antes que pudesse agir, algo aconteceu. O céu fora da janela da sala começou a escurecer, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. As luzes do prédio começaram a falhar, e um barulho ensurdecedor fez o chão tremer. Um estrondo ecoou de fora, e os homens pararam, atordoados. Era como se o mundo estivesse prestes a desabar sobre eles. Não pode ser! O que está acontecendo? Bruno disse, olhando para Renato com olhos arregalados. Os gritos do corredor se tornaram mais altos e a porta da saída se fechou com um estrondo. A única coisa que Renato pôde pensar foi: a verdade estava finalmente se aproximando. E no caos que se desenrolava, ele começou a entender que todos eles estavam interligados. De uma forma que nunca esperariam. Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, uma figura apareceu à entrada, parcialmente iluminada pela luz estonteante do céu externo. Era a mulher do vídeo, só que agora ela parecia mais viva do que nunca. Seus olhos pareciam carregar todo o peso do passado. É hora de revelar a verdade! Ela gritou, e com isso, tudo começou a girar. O destino de cada um ali mudaria para sempre. Mas como? O que mais estava por vir? Enquanto a mulher na tela piscava, as luzes intermitentes do escritório pareciam dançar em um frenesim de expectativa. Renato sentiu seu coração disparar mais forte ao ouvir a voz carregada de dor e determinação. É hora de revelar a verdade! Ela repetiu. E algo nela parecia se iluminar, como se uma faísca de esperança tivesse britado em meio ao caos. Quem é você?
Ana gritou, a voz agora cheia de indignação. O brilho de reconhecimento nos olhos dela se transformou em confusão. Bruno, nervoso, observou a mulher com atenção. Sou a sua mãe, Ana, e preciso que você me ouça, disse a mulher, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Renato mal conseguiu processar as palavras antes que um estrondo reverberasse outra vez. Desta vez vindo de dentro da sala, a porta de saída se abriu com força e um grupo de homens armados invadiu o ambiente, gritando ordens. Ninguém se mexa! Fiquem onde estão! A tensão explodiu. Renato sentiu sua respiração se acelerar, as mãos futricando seu celular atrás de si, enquanto os homens se espalhavam pela sala. Renato! Temos que sair! Bruno gritou, puxando Ana para mais perto dele. Mas ela estava paralisada, encarando a mulher, a mente dela correndo em um emaranhado de emoções. Você não pode estar falando sério, Ana murmurou, a incredulidade em sua voz tão intensa quanto a atmosfera carregada de ameaça. Você é minha mãe? Mas antes que a mulher pudesse responder, um dos homens se aproximou, com um olhar afiado. Quem quiser sobredizer, precisa se identificar agora. Sua voz soou dominante, e Renato percebeu que a situação se tornara um jogo mortal. A mulher olhou para o homem com firmeza. Eles não sabem ainda, mas a verdade é que a família deles não é o que parece. O próprio pai de Renato está por trás de tudo. Ele planejou isso. Silêncio. Aquela afirmação eletrizou o ambiente. Renato ficou atônito, os olhos fixos na mulher, tentando compreender o que ela acabara de dizer. Ele virou a cabeça para Bruno, querendo saber se o amigo tinha algo a ver com isso. Você sabia disso? Ele perguntou, a voz mais alta do que pretendia. Bruno balançou a cabeça, mas as expressões dele estavam distantes, quase perdidas. Era tudo um segredo, até mesmo para mim. O homem armado, aparentemente o líder, deu um passo à frente, um sorriso sardônico se espalhando pelo rosto. Então, parece que estamos em um verdadeiro drama familiar. E qual será o final disso tudo, hã? A zombaria dele fazia o estômago de Renato revirar. A mulher olhou para Renato e Ana. O olhar penetrante dela carregava uma mensagem silenciosa. O passado nunca fica enterrado. Estamos todos amarrados nesta trama. Mas a única maneira de nos libertar é enfrentar a verdade juntos. Era como se uma bomba tivesse estourado. Os olhos de Renato encheram-se de lágrimas enquanto ele tentava processar as mentiras que sempre houveram entre eles. Que verdade! O que mais você não está nos contando? De repente, as luzes do escritório começaram a piscar de forma mais intensa. Uma explosão externa fez a estrutura tremer. O que está acontecendo? Ana gritou, seu medo intensificando a atmosfera já elétrica. Não temos tempo, o líder gritou, atirando para o teto. Subam todos, agora! Foi nesse momento que mais uma notificação surgiu no celular de Renato. Mas ele estava muito atordoado para olhar. O mundo ao redor dele parecia desvanecer em um borrão de cor e som. Com um movimento rápido, o homem pegou Ana, levando-a para fora, enquanto Bruno e Renato o seguiam. Mas Renato, sentindo uma força inexplicável, parou. Não! Espere! A verdade não pode sair assim! Ele gritou, desesperado. Aquele pânico invadiu-o em um impulso. Ele pegou o celular e olhou rapidamente. Um novo vídeo começou a se reproduzir.
As imagens que se desenrolaram na tela eram chocantes. Renato viu seu pai e o pai de Bruno juntos, traçando planos obscuros. Mas havia uma figura familiar ali. Era a mãe de Ana. Sua expressão, grave. O que foi isso? Ele murmurou, o horror crescendo. E enquanto a porta se fechava lentamente e a luz desaparecia, uma última mensagem ecoou em sua mente. A verdade vai libertar ou destruir? A escolha é sua. A última imagem da tela desapareceu, deixando um silêncio ensurdecedor no ar. Agora, tudo estava prestes a mudar. Enquanto a mulher na tela piscava, as luzes intermitentes do escritório pareciam dançar em um frenesim de expectativa. Renato sentiu seu coração disparar mais forte ao ouvir a voz, carregada de dor e determinação. É hora de revelar a verdade! Ela repetiu, e algo nela parecia se iluminar, como se uma faísca de esperança tivesse brotado em meio ao caos. Quem é você? Ana gritou, a voz agora, cheia de indignação. O brilho de reconhecimento nos olhos dela se transformou em confusão. Bruno, nervoso, observou a mulher com atenção. Sou a sua mãe, Ana. E preciso que você me ouça, disse a mulher, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Renato mal conseguiu processar as palavras antes que o estrondo reverberasse outra vez. Desta vez, vindo de dentro da sala. A porta de saída se abriu com força e um grupo de homens armados invadiu o ambiente, gritando ordens. Ninguém se mexa! Fiquem onde estão! A tensão explodiu. Renato sentiu sua respiração se acelerar, as mãos futecando em seu celular atrás de si, enquanto os homens se espalhavam pela sala. Renato, precisamos sair! Bruno gritou, puxando Ana para mais perto dele. Mas ela estava paralisada, encarando a mulher, a mente dela correndo em um emaranhado de emoções. Você não pode estar falando sério. Ana murmurou, a incredulidade em sua voz, tão intensa quanto a atmosfera carregada de ameaça. Você é minha mãe? Mas antes que a mulher pudesse responder, um dos homens se aproximou com um olhar afiado. Quem quiser sobreviver precisa se identificar agora. Sua voz soou dominante e Renato percebeu que a situação se tornara um jogo mortal. A mulher olhou para o homem com firmeza. Eles não sabem ainda. Mas a verdade é que a família deles não é o que parece. O próprio pai de Renato está por trás de tudo. Ele planejou isso. Silêncio. Aquela afirmação eletrizou o ambiente. Renato ficou atônito. Olhos fixos na mulher, tentando compreender o que ela acabara de dizer. Ele virou a cabeça para Bruno, querendo saber se o amigo tinha algo a ver com isso. Você sabia disso? Ele perguntou, a voz mais alta do que pretendia. Bruno balançou a cabeça, mas as expressões dele estavam distantes, quase perdidas. Era tudo um segredo, até mesmo para mim. O homem armado, aparentemente o líder, deu um passo à frente, um sorriso sardônico se espalhando pelo rosto. Então, parece que estamos em um verdadeiro drama familiar. E qual será o final disso tudo? Hã? A zombaria dele fazia o estômago de Renato revirar. A mulher olhou para Renato e Ana. O olhar penetrante dela carregava uma mensagem silenciosa. O passado nunca fica enterrado. Estamos todos amarrados nesta trama.
Mas a única maneira de nos libertar é enfrentar a verdade juntos. Era como se uma bomba tuviese estourado. Os olhos de Renato encheram-se de lágrimas enquanto ele tentava processar as mentiras que sempre houveram entre eles. ¡Que verdade! ¿Qué más no está nos contando? De repente, as luces del escritorio comenzaron a piscar de forma más intensa. Una explosión externa puso la estructura a tremer. ¿Qué está aconteciendo? Ana gritó, sin miedo, intensificando a temperatura ya eléctrica. ¡No tenemos tiempo! O líder gritó, atirando para el teto. ¡Suban todos, agora! Fue en ese momento que más una notificación surgió en su celular de Renato, mas él estaba muy atordoado para olhar. O mundo alrededor de él parecia desvanecer em borrão de cor e som. Com movimento rápido, o homem pegou Ana, levando-a para fora, enquanto Bruno e Renato o seguiam. Mas Renato, sentindo uma força inexplicável, parou. Não! Espere! A verdade não pode sair assim! Ele gritou, desesperado. Aquele pânico invadiu-o e, em um impulso, ele pegou o celular e olhou rapidamente. Um novo vídeo começou a se reproduzir. As imagens que se desenrolaram na tela eram chocantes. Renato viu seu pai e o pai de Bruno juntos, traçando planos obscuros. Espinha! Ele levou a mão à boca, chocado com a revelação. Não pode ser! Mas a mulher na tela não era apenas a mãe de Ana. Ela estava envolvida em negociações, sorrindo, enquanto falava sobre manipulações e traições que ultrapassavam qualquer limite moral. Quem é você realmente? Ele conseguiu quase sussurrar. Eu sou, na verdade, a verdadeira mentora de tudo isso. Eu estava a usar você, a sua dor, para alcançar o que desejo. E a verdade, Renato, é que não sou apenas sua mãe. Sou também quem deve a verdade a Ana. O tempo parou. Renato sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significava para eles? Ele olhou para Ana, cujos olhos estavam arregalados, refletindo a mesma confusão e dor. E Bruno? Ele estava em choque, sem conseguir entender a magnitude da revelação. E a última cena do vídeo ficou congelada com a mulher sorrindo de forma maliciosa. A verdade será revelada. E a cada passo que vocês dão, o futuro de todos nós está nas suas mãos. No instante que a tela desligou, o ambiente encheu-se de gritos e tiros ecoando lá fora. E Renato pôde sentir a tensão crescendo, como uma tempestade prestes a se desabar sobre eles. O que mais estava por vir? O que mais estava escondido? E, acima de tudo, até onde aquele jogo de poder os levaria? A sala estava mergulhada em um silêncio pesado, mas o exterior era uma sinfonia de gritos desenfreados e passos apressados. Renato, ainda atordoado com a revelação da mulher no vídeo, olhou para Ana e Bruno. As expressões deles eram de pura incredulidade. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor sacudiu o escritório. As luzes piscavam freneticamente e uma nuvem de fumaça começou a invadir a sala, preenchendo o ar com um cheiro acre e sufocante. Corra! Renato gritou, puxando Ana para você. Aquela mulher, a mãe de Ana, olhava era um misto de dor e urgência. Kuyoa, get in e corra! Grita, puxando Ana, e ele um pássaro becada de voz. Não pôde deixar de contar incredulidade.
sem freio. O que você quer? Corra! Renato gritou, puxando Ana e ele um misto de dor e urgência. Veja, Renato pelou a cabeça na minha. Se é isso mesmo, a mãe de Ana já está aqui. E por quê? Porque uma nuvem de fumaça insufocante. Terminam 2 palavras. E é como se soubesse que o tempo estava à direção deles. A verdade vai ficar bem onde está, ou não haverá verdade alguma. A fumaça estava deixando tudo nebuloso. Renato não podia perder tempo. Atrás de mim! Ele puxou Ana e Brino para um canto escuro da sala, a adrenalina elevando seu sentido. O mundo parecia desabar ao seu redor, e a revelação sobre seus pais pesava como um fardo. Ana estava com lágrimas nos olhos. A expressão dela exibia uma combinação de medo e confusão. O que você quer dizer com "você me usou"? Ela questionou a mãe, a voz tremendo. O que realmente está acontecendo? É complicado, querida. Ela começou, mas foi interrompida por um novo barulho. Um clarão iluminou a sala e um dos homens do grupo armado se virou para a porta, uma expressão de pânico no rosto. Eles estão chegando! Rápido, vamos! Antes que seja tarde demais! Foi então que Renato percebeu que a situação estava saindo de controle. A preocupação dele se mesclava com uma estranha pergunta. Como eles esperavam escapar se os atacantes eram muitos e estavam prontos para tudo? Saia por trás! A emergência! Renato gritou, ainda puxando os 2. Ele não sabia que era a última chance que teriam. Enquanto se moviam, a sala explodiu em um caos total. O grupo armado estava em desordem. Alguns estavam tentando escapar. Outros estavam se reagrupar. Renato, Ana e Bruno se lançaram para fora da sala. Mas tudo parecia um pesadelo delirante. Pulando para o corredor, Renato sentiu a adrenalina correr em suas veias. Era uma dança entre a sobrevivência e a escuridão. Mas então, uma luz cortante os atingiu. Era uma febre de lampões externos, e figuras familiares surgiram diante deles. Parem! Todos vocês! A voz ressoou, e Renato piscou, tentando entender. Era seu pai! Pai? Renato mal podia acreditar. Mas o homem que estava à frente era diferente. O olhar nele era sombrio. Ele estava cercado por seguranças armados, pronto para reagir. Vocês não deveriam estar aqui! Ele gritou, e a voz ressoou como um trovão. E, como se o destino tivesse uma criação ainda mais devastadora, o próprio pai de Renato se virou para Ana e Bruno, e uma verdade devastadora escapuliu da boca dele. Vocês não são apenas inimigos, mas sim o que eu criei. Ana, você é minha filha! O chão parecia desmoronar sob os pés de Renato. Ele nunca imaginou que as revelações sobre seus pais envolveriam essa monstruosidade. Ana ficou paralisada, em choque, enquanto Bruno olhava com raiva e desprezo. Você é uma mentira. A voz dela era um grito rasgado, e a confusão em seus olhos era palpável. Tudo se entrelaçava em um espiral de caos. Foi uma gangorra de emoções intensas. E a verdade que ambos estavam tentando evitar agora os afligia brutalmente. Cada movimento que você fez, Ana, eu orquestrei. O pai de Renato detonou, cada palavra dele perfurando o ambiente como uma faca. E agora, você precisa escolher de que lado está. Este é um jogo que você nunca pediu para jogar. O desespero tomou conta do coração de Renato.
Ele olhou para Ana e a pressão imensa o pressionava. Precisamos sair. Teremos tempo depois para entender isso, ele implorou. Mas enquanto ainda tinham chances, mais uma nuvem de fumaça invadiu o corredor, escurecendo tudo. O desespero estava prestes a chegar a um clímax devastador. Uma explosão ecoou de um andar acima e as estruturas começaram a tremer. O tempo estava se esgotando e Renato precisou fazer uma escolha. Ele encarou os três. E agora a pergunta pairava no ar. Até onde eles iriam? Seguir a verdade ou se perderem na própria mentira? Eu não vou me deixar levar. Eu quero saber, Ana gritou, o olhar dela transbordando determinação, enquanto os ecos do passado se transformavam em um mar de escolha. O que está por vir? E mais importante, quem sairia intacto da verdade revelada? A sala estava mergulhada em um silêncio pesado, mas o exterior era uma sinfonia de gritos desenfreados e passos apressados. Renato, ainda atordoado com a revelação da mulher no vídeo, olhou para Ana e Bruno. As expressões deles eram de pura incredulidade. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor sacudiu o escritório. As luzes piscavam freneticamente e uma nuvem de fumaça começou a invadir a sala, preenchendo o ar com um cheiro acre e sufocante. "Corra!" Renato gritou, puxando Ana para ele. A mulher, a mãe de Ana, olhava com um misto de dor e urgência, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. "Temos que sair agora!" Bruno se virou para a porta, mas o grupo de homens armados estava barrando o caminho, prontos para tudo. "Ninguém sai!" gritou o líder deles, a arma apontada para o trio. A tensão explodiu. Renato sentiu sua respiração se acelerar, as mãos ainda mexendo no celular. Mas a situação estava se desenrolando rapidamente. A fumaça se espessa e a visão começou a se escurecer. "O que vamos fazer?" Ana sussurrou, o medo refletido em seus olhos. A mulher olhou para a filha como se quisesse protegê-la de algo muito maior. "Eu sou sua mãe, Ana. E vocês precisam saber que não são apenas peças neste jogo." Voz dela ressoava pela sala. Mas ninguém tinha certeza se era desespero ou confiança. Mas então, como um flash, uma explosão veio de algum lugar acima, fazendo o chão tremer. As luzes se apagaram completamente. Tudo foi envolvido em um caos de gritos e fumaça. Renato sentiu a mão de Ana apertar a dele, e a conexão entre eles parecia mais forte do que nunca. "Temos que nos esconder!" ele gritou, puxando-os em um canto escuro. Um novo clarão iluminou a sala, e no meio do caos, um homem surgiu da fumaça, os olhos ardendo com raiva. "Vocês, o que estão fazendo aqui?" Ele era um conhecido de Renato, um ex-sócio que tinha suas próprias intenções obscuras. "Precisamos de ajuda!" Renato tentou gritar, mas o homem não parecia interessado. "Em ouvido! Eu não vou deixar que vocês estraguem tudo!" Renato estava com as costas contra a parede, sentindo o peso da raiva e da confusão. "Estamos todos juntos nisso!" Ele olhou para Bruno e Ana, desesperado. Foi quando o homem começou a rir. "Sozinhos? Vocês acham que têm controle? A verdade é que todos vocês jogam no mesmo time, mas não sabem." Ele tinha um jeito sinistro sobre ele, e aquela riso ecoou, como se estivesse saboreando a tragédia prestes a se desenrolar. A mulher de repente ficou pálida. Uma sombra cruzou seu rosto. "O que você sabe, Max?" A voz dela estava trêmula. "O que você quer dizer com isso?" A expressão dele mudou. "Ah, você ainda não sabe?"
Ana não é apenas sua filha. Ela é a chave para um segredo maior. Um segredo que ameaça derrubar tudo. Ana olhou para a mãe com desespero. O que você está falando? Sua voz era uma mistura de raiva e confusão. Max sorriu com desdém, desenhando um círculo em torno deles. A verdade é que seu pai nunca quis que você soubesse disso. A ligação com o passado que está bem diante de vocês. E mesmo que saibam, o tempo é curto. O desespero tomou conta da sala. A tensão estava quase insuportável. E Renato sentiu a pressão aumentada ao escutar. Ele olhou para a tela do celular, que ainda capturava meio que uma imagem nebulosa. A conexão com o passado era mais complexa do que ele imaginara. Foi quando, em um impulso súbito, Ana puxou Bruno e Renato. Basta! Precisamos ir! E, sem pensar duas vezes, puxou eles em direção a uma porta lateral, que se abriu com um estrondo. Mas lá fora, um dos homens armados se virou, apontando a arma, e disparou. Num lampejo, tudo se transformou em caos. Renato sentiu o calor do fogo e a luz ofuscante agora misturando-se ao cheiro de pólvora. A explosão era como um grito na noite. E no meio disso tudo, ele percebeu a verdade. Não eram apenas eles. Havia mais Segrenovs, mais traições. Antes da fumaça cobrir tudo, um grito cortou o ar. A verdade vai destruir vocês. E naquele momento, ele percebeu. Alguém estava prestes a revelar um segredo ainda maior. Algo que mudaria a vida de todos para sempre. A linha entre amor e ódio, verdade e mentira, estava prestes a se desvanecer. E agora, na escuridão, tudo parecia perdido. Mas o que viriam a descobrir logo seria mais aterrorizante do que qualquer um ali poderia imaginar. O caos era palpável. As ondas de som e fumaça se misturavam enquanto Renato, Ana e Bruno corriam. Tudo ao redor parecia uma tempestade. Os gritos, os barulhos de disparos, a fumaça fechando-se em torno deles. Não havia tempo para hesitar. Renato puxou Ana, sentindo o calor da mão dela apertar a sua. A conexão entre eles havia se intensificado de um jeito que desafiava qualquer lógica. Precisamos encontrar um jeito de sair daqui, disse ele, a voz carregada de urgência. O pânico pulsava no ar, uma pressão no peito que não diminuía. Cada passo parecia um salto para o desconhecido. Enquanto corriam, um estrondo fez com que parassem abruptamente. O chão tremia e pedaços do teto despencavam. Bruno se viu, seus olhos arregalados. Olhem! Ao fundo, através da fumaça, uma porta se abriu e uma figura familiar surgiu. Era a mãe de Ana, mas agora ela tinha uma expressão feroz. Venham! Rápido! Ela gritou, sinalizando para que fossem até ela. O olhar dela era intenso, como se carregasse uma verdade que estava prestes a se revelar. E naquele momento, Renato sentiu que deveriam confiar nela. Eles correram em direção à mulher, mas antes que alcançassem a saída, o grupo de homens armados se reposicionou bloqueando o caminho. Os corações de todos dispararam. Renato sabia que o tempo estava se esgotando. Vocês acreditam que podem escapar da verdade? O líder do grupo começou a rir, mas o riso soava como um lamento. A verdade sempre vem à tona, e vocês vão descobri-la da pior forma. Ele brandiu sua arma, apontando para Ana. Renato avançou, seu corpo inteiro inundado de desespero. Pare! Não a machuque! Ele gritou. A tensão no ar era quase elétrica. E então a mulher começou a falar novamente. Ana, você precisa saber que... A frase ficou suspensa no ar,
Mas o mundo à sua volta explodiu em outra onda de caos. Renato girou e, em um impulso humano, instintivo, puxou Ana para si. Outro disparo ecoou e algo perfurou o ar, pouco antes de um grito ensurdecedor cortar os sons da destruição. Estou aqui! Vamos! A mãe de Ana chamou novamente, rompendo a redoma de medo que se formara. Eles correram em direção a ela, seus pés cortando o chão efervescente de fumaça e incerteza. Conseguiram atravessar a porta e entraram em um corredor iluminado por luzes intermitentes. A adrenalina os mantinha em movimento, mas a consciência do cheiro de pólvora e suor os tornava emocionalmente vulneráveis. Renato queria gritar, queria saber a verdade, mas as palavras não vinham. "Por que você nunca me contou?" Ana perguntou, a voz cheia de dor. A mãe olhou para baixo, o peso das decisões. Dela era visível em sua expressão. "Eu quis te proteger. A verdade era pesada demais." "Proteger? Você me deixou no escuro?" Ana explodiu, os olhos cheios de fogo. O conflito entre elas pulsava como uma ferida recém-aberta. Renato poderia sentir a luta entre amor e desilusão. "Precisamos focar no presente. O passado não muda o que somos agora." Bruno interveio, tentando ser a voz da razão. Mas a verdade parecia muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Com um último olhar, a mãe de Ana tomou a frente. "Sigam-me! Há uma saída, mas temos que apressar." E sem hesitar, eles seguiram em frente. Enquanto caminhavam, o eco de passos se intensificava. A tensão grudava na pele deles. Cada voz soava como um lembrete de que o passado nunca poderia ser apagado. Mas o futuro estava nas mãos deles. Finalmente chegaram a uma porta. Ao abri-la, um novo mundo de possibilidades se revelava. Um espaço amplo, fresco e iluminado, surgia na frente deles. Era um novo começo, longe da escuridão que tinham conhecido. Ana, buscando um olhar de Renato, fez uma escolha silenciosa. "Vamos nos reconstruir, juntos." E naquela alvorada, entre o que os unia e o que os separava, a esperança brotou. Mas antes de cruzarem completamente, o embate ainda não tinha acabado. E assim, na iminência de um novo mistério, a luz do novo dia brilhava sobre eles. O futuro ainda era incerto, mas juntos estavam prontos para descobrir o que mais estava escondido nas sombras. Agora, se você não quiser perder as próximas histórias, se inscreva imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Venha fazer parte dessa jornada.